Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Nós estamos trabalhando a enfermagem cirúrgica. Nesta aula, nós trabalhamos o item 6 e vamos falar sobre complicações no pós-operatório, especificamente sobre complicações vasculares e circulatórias. Vamos lá? Bom, a respeito dessas complicações, é muito comum, dentro do pós-operatório, na clínica cirúrgica, nós visualizarmos a flebite ou também a tromboflebite. Nós também visualizarmos uma complicação aqui que pode ser a embolia pulmonar e também o processo de hemorragias. Você já viu nas aulas anteriores o processo de hemorragias, nós vamos falar posteriormente da embolia pulmonar e nós temos também relacionado à aula de hoje especificamente, vamos falar sobre a flebite e da tromboflebite. Vamos lá? Bom, a flebite ou tromboflebite, ela consiste na formação de um coágulo, ok? Coágulo sanguíneo, ou seja, literalmente as hemácias e também as outras células sanguíneas, elas formam um processo de um trombo, tá? Pelo processo também das plaquetas e isso forma literalmente um coágulo sanguíneo, tá bom? No interior, literalmente, das veias. Então, esse sangue que deveria ser fluidificado correndo dentro das veias e artérias, agora eu tenho literalmente um trombo ou um coágulo de sangue, que é um conjunto de células, literalmente que vão estar relacionadas às células sanguíneas, como plaquetas, por exemplo, e as células, as hemácias, e que vão estar circulando na corrente sanguínea, ok? Agora, o fator principal do processo de flebite ou de tromboflebite está relacionado com um determinado momento, esse trombo ele vai parar em alguma determinada cavidade ou uma determinada veia menor. E isso vai impedir o fluxo de sangue com que ocorra literalmente naquela veia ou naquela artéria. E isso provoca inchaço, vermelhidão e dor. São os três sintomas principais aí relacionados ao processo de flebite e tromboflebite, ok? Inchaço, vermelhidão e dor, tá bom? Bom, a flebite, literalmente com uma configuração, um conceito mais amplo, está relacionada com uma inflamação de uma veia. A tromboflebite, uma inflamação de uma veia com formação de um coágulo, ok? Um trombo. Um trombo é literalmente um coágulo fixo, ele fica fixo, ele fica parado literalmente em um local. E um êmbolo é um coágulo quando ele se move, tá? Então é muito comum você entender ou ouvir na literatura, teve um tromboembolismo, tá? Literalmente teve uma formação de um trombo, de um coágulo, e esse coágulo ele era parado, mas ele teve uma movimentação, e nessa movimentação ele agora é chamado de êmbolo, tá? Então, o êmbolo literalmente é um coágulo móvel, tá? Ou também qualquer outro tipo de corpo estranho, como por exemplo, quando eu tenho a infusão de ar, tá? Lá na corrente sanguínea via acesso venoso periférico ou central, por exemplo, por isso que eu tenho que tirar o ar das medicações antes de injetar no paciente. Quando eu faço a ingestão, injeto no paciente, por exemplo, algum corpo estranho, tudo isso vai ser um êmbolo que ele vai correr na corrente sanguínea, ok? Então, entendendo flebite, tromboflebite, trombo e êmbolo, você consegue já diferenciar essas ações aqui relacionadas a esse processo. Quais são as causas, por exemplo, professor? Uma longa permanência no leito, ou seja, o paciente acamado por um longo tempo, ele faz o favorecimento do acúmulo de sangue, a retenção desse sangue, a diminuição desse fluxo sanguíneo e também a formação do trombo, ok? E aí isso acontece de maneira mais comum nos idosos, tá? Outro tipo de causa são as faixas de restrição também, quando estiverem muito apertadas, isso vai favorecer também um garroteamento do sangue, isso vai favorecer uma diminuição do fluxo sanguíneo e isso também vai trazer um processo de coágulo sanguíneo. Posição cirúrgica pode influenciar também, principalmente em membros inferiores flexionados de maneira bem negativa, isso vai interferir no fluxo sanguíneo. E nós temos também pacientes que já possuem algum tipo de problema circulatório, lá nos membros inferiores, por exemplo, em varizes, tá? Então, pacientes obesos, pacientes idosos são os fatores de risco mais relacionados a esse processo de formação de trombos. Professor, eu ouvi que realmente o coágulo, o trombo, ele geralmente se forma ou no coração ou nas veias profundas das pernas. Isso mesmo, tá? Então os trombos, os coágulos, eles geralmente se formam nas veias profundas das pernas.
E isso favorece com que, se ele se movimentar e virar um êmbolo, ele parar em algum outro lugar. E esse fator de parar em outro lugar pode favorecer com parar dentro do pulmão, em alguma artéria pulmonar, por exemplo, ou veia pulmonar, e trazer a embolia pulmonar. Ele pode também, um trombo central, que é feito dentro do coração, tá? Ele pode parar, por exemplo, no cérebro e trazer o derrame isquêmico, ou seja, o acidente vascular encefálico isquêmico, ok? Quais são os sinais e sintomas da flebite e da tromboflebite? Extremidades quentes, ok? Então a extremidade vai estar quente, vermelha, inchada e com dor. E isso é um sintoma de tromboflebite, ok? Pode trazer febre discreta e também um mal-estar. Quais são os cuidados de enfermagem? Incentivar a ingestão de líquido, literalmente para favorecer a drenagem de líquido e diminuição do inchaço, tá? E também a diminuição da hemoconcentração. Afrouxar qualquer tipo de restrição em leito que eu tenha do paciente. Às vezes eu preciso reter ou fazer uma retenção do paciente no leito, restringir ele no leito, e eu preciso fazer literalmente esse processo de afrouxar essas retenções e também curativo se ele estiver engarroteando. E também outro cuidado, como incentivar a movimentação ativa e passiva no leito, também a deambulação precoce nesse paciente pós-operatório. Outro cuidado é fazer a observação desse paciente predisposto também a uma formação de tromboembolismo, como paciente idoso, paciente obeso, o paciente que tem algum tipo de problema de coagulação prévio, que já se conhece, e o paciente também que esteja acamado por um período de tempo um pouquinho maior, ok? Bom, é muito importante a gente ter essa observação aqui em mente, tá? Na tromboflebite, existe o risco de acontecer o desprendimento desse trombo e ele virar literalmente um êmbolo. E isso vai fazer com que ele possa parar na cavidade pulmonar, tá? Nas veias arteriais ou veias ou artérias pulmonares e fazer uma obstrução e trazer embolia pulmonar ou até mesmo parar no cérebro e trazer o derrame, como eu já falei, ok? É importante eu relacionar isso, tá bom? Bom, qual é a profilaxia, professor? O que a gente pode fazer de cuidado também para tentar evitar? Mudar esse paciente de posição no leito, tá? Frequentemente, quando não houver uma contraindicação, tá bom? Por isso vem a importância da mudança de decúbito, você já sabe muito bem dessa mudança de posição. Fazer movimentos de flexão e extensão, tanto ativa como passivamente no leito, se for necessário, ok? São bastante fatores importantes de profilaxia. E aqui nós temos um exemplo de uma tromboflebite. Nós temos aqui um membro inferior e você visualiza aqui essa região que está literalmente mais avermelhada, ela está mais edemaciada e literalmente aqui eu consigo visualizar que está tendo uma obstrução e um calor, uma vermelhidão, trazendo uma coloração rosa. Quando eu colocar a mão literalmente mais próxima ali, eu vou sentir o calor diferente de outra região aqui mais próxima, ok? Então eu consigo visualizar literalmente a tromboflebite. E a tromboflebite também, ela está relacionada com a formação de coágulos nas veias profundas das pernas, como a gente falou, e literalmente pode estar relacionado também com um processo de formação de coágulos, tá? Literalmente ligado às válvulas do retorno venoso, tá bom? Ou válvulas lá das veias do retorno venoso. E nesse processo nós podemos ter um garroteamento também para a formação do trombo, ou também a formação do trombo com parada ou obstrução, onde ele fica estático aqui próximo das válvulas, e quando ele se desprende, eu tenho ele chamado de êmbolo. Aqui vem um risco maior, porque aqui ele estava obstruído, parado, mas ele estava obstruindo parcialmente o fluxo de sangue. Aqui eu tenho um desprendimento desse trombo, ele virou um êmbolo, e nesse fator a gente tem que entender que agora ele pode parar lá no pulmão trazendo uma embolia pulmonar, ok? E a flebite em si, ela pode estar relacionada com o processo literalmente próximo, por exemplo, ao acesso venoso periférico, onde eu tenho aí a formação de um trombo e a obstrução ali, ou até mesmo a entrada. Eu tenho, às vezes, no acesso venoso periférico, um sangue que extravasa e ele coagula. E, às vezes, eu faço o processo de lavagem ou até mesmo drenagem de medicação, infusão de medicação no paciente, e eu levo esse trombo para dentro da corrente sanguínea. Então, é importante eu ter esse cuidado de enfermagem para que eu não faça isso. Ok? Se tiver, por exemplo, a instituição com algum protocolo de heparinização, tá? Utilizar heparina para literalmente
evitar essa formação de coágulo aqui no acesso venoso, se tiver essa prescrição médica, eu vou seguir. Caso contrário, eu sempre vou manter fluidificada com soro, ok? Bom, nesta aula nós falamos de algumas complicações vasculares circulatórias, como a tromboflebite, por exemplo. Você compreendeu que temos cuidados de enfermagem bem importantes para relacionar e fazer aqui com movimentações do paciente, por exemplo, para evitar que esse trombo se desprenda e que vá parar, por exemplo, nas veias pulmonares ou artérias pulmonares e traga a embolia pulmonar, ok? Muito obrigado pela sua atenção nessa aula e aguardo você na próxima aula.